ok? Então vai dar tudo certo e espero que realmente entendas essa passagem como uma nova oportunidade para o teu pai e no fundo para vocês também, não é? E Luísa, Célia, Celita, amanhã vou para Vila do Conde, filha. Tenho consultas lá, tenho terapias e temos a nossa oração também pela cidade. Se vieres de manhã, ainda me apanhas cá em Aveiro. Cristina, boa noite. Muito bem. Então este é um tema realmente que mexe um pouquinho, não é? Partilhem o vídeo se acharem interessante. Se gostam do tema, deixem aí o vosso comentário, o vosso like. E digam-me, vocês já tiveram alguma altura em que se afastaram da vossa família? Deixa eu pôr isto mais. Digam-me aí, de vossa justiça. Então, Celita, vais ter que combinar isso direito. Flora, bem-vinda. Então, digam-me, porquê que vocês acham, quais são os motivos? Anabela, minha querida, um beijo grande para ti. Uma guerreira, esta miúda. Porquê que vocês acham que se afastam da vossa família? Qual será o motivo? Olá, Isaura. Partindo do pressuposto, Doralice, boa noite. Estou mais... Diz a Flora que eu hoje estou mais bonita do que é hábito. Isso é um elogio, não é? Claro que eu tenho que me preparar melhor para estar aqui com vocês. Vocês merecem, não é? Graciela, Marilisa. Célia Lopes, eu senti foi que me abandonaram. Quem te abandonou? Tu? Porque os outros só nos abandonam quando nós desistimos de nós. Vamos então entrar no assunto, no nosso tema, que é pertinente, não é um tema que ok, vou já responder a isso, Célia. Não é um tema fácil, porque mexe muito com emoções, não é? E a nossa família é o nosso porto seguro à partida. Mas muitas vezes há fases da nossa vida que, por motivos que eu já tenho aqui alguns que eu separei. Oi, Silvina.
Heloísa. Está aqui a Heloísa a dizer que se afastou para se encontrar. Exatamente, também é um dos motivos. Oi, Daniel. Por dizerem mal das pessoas. Rosa, Rubim, boa noite. Então, vamos recapitular aqui um pouquinho. Então, a gente, à partida, a nossa casa, os nossos pais, os nossos irmãos, aquela família que nós consideramos mais íntima, que convive mais connosco, de certa forma deveria ser o nosso porto seguro, deveria ser onde nós partilhávamos as nossas alegrias, as nossas tristezas e também os nossos projetos. Só que muitas vezes isso não acontece e nós somos, entre aspas, obrigados, às vezes por pouco tempo, outras vezes por mais tempo, digamos, afastar-nos. E um dos motivos que leva a esse afastamento é que às vezes as pessoas confundem o que é amor, proteção, com posse. E nós temos uma cultura de dizer a minha mãe, o meu pai, o meu filho é meu. Então eu já, na minha abordagem que eu faço, eu também já coloco uma certa um certo poder, uma certa digamos posse em cima daquilo. E a maioria das vezes nós transmitimos aos nossos filhos, principalmente, muitos medos nossos. E cometemos erros nessa educação, nessa abordagem. E muitas vezes fazemos com que ou a gente se afasta ou eles se afastam de nós, porque não temos a maturidade. Ninguém nasce ensinado, ninguém vem com manual de instruções e nós é no erro, nas tentativas que vamos aprendendo a gerir. E sabemos todos que isto não é fácil, ok? Não vamos colocar muitas flores onde não existe. Só que é possível vivermos numa paz e numa serenidade e numa harmonia. E para isso precisamos de crescer, de respeitar, acima de tudo, de conversar. Acho que esse é um dos principais motivos pelos quais as pessoas se afastam. Mas é um diálogo, é saber ouvir, é escutar. A Anabela está a dizer assim: depois de ter ficado doente, encontrei-me e aí reencontrei a minha família. Sem dúvida, Anabela. A doença nada mais é de que um sintoma, muitas vezes, da nossa alma. Então ela coloca-nos muitas vezes à prova para que nós possamos, ou Isabel, possamos não só nos reencontrar, mas valorizar quem sempre esteve ali. E muitas vezes nós, lá está, afastamos-nos porque não nos encaixamos com a forma de pensar, porque muitas vezes também somos censurados, discriminados, enfim. Mas quando nós amadurecemos um pouco, quando tratamos o outro como gostávamos de ser tratados,
nós vamos conseguindo chegar a um consenso, tá? Todo mundo sabe, Soraya, boa noite. Eu tenho 2 filhos e são completamente distintos um do outro. E durante algum tempo, aliás, acho que durante muito tempo, eu talvez não soubesse ouvi-los. Talvez eu não tivesse a maturidade de saber entender, de saber o meu limite, como mãe, como amiga, como protetora. E quando muitas vezes nós confundimos isso, criamos barreiras, criamos muros em vez de criar pontes. E afastamos às vezes as pessoas que mais amamos, as pessoas que para nós são a nossa vida. E também não nos esforçamos por tentar entender aquelas pessoas. Seja a nossa mãe, seja o nosso pai, seja os nossos filhos. E um dos motivos realmente que pega bastante é essa falta de diálogo. É falta de respeito também. Nós, filhos, não podemos querer que os nossos pais pensem do mesmo jeito que nós. Senão, nós às tantas seríamos os pais e eles os filhos. Só que isto também tem idades. Talvez com 20 e poucos anos eu não soubesse isso. Hoje, com 40 e quase 8, percebo que se os meus pais pensassem do mesmo jeito que eu penso hoje, ou eles eram muito evoluídos ou eu era muito retrógrada. Então nós temos que encaixar isto no tempo, no espaço, perceber que vidas é que eles tiveram, os esforços que eles fazem para nos acompanhar, porque isto não é fácil, ok? Vocês reparem, não é só as tecnologias que mudam rapidamente. Os hábitos, as crenças, a forma de viver, de brincar, de tudo está a ser alterado. E nós vivemos agora durante um período de pandemia e nós próprios tivemos que nos adaptar a montes de situações. Talvez antigamente eu tivesse a fazer o quê? Um encontro presencial para discutirmos isto. E hoje estamos aqui, na mesma juntos. E isso obrigou-me a quê? A aprender a trabalhar com a internet. Então, tem que haver um esforço. Tem que haver um esforço para nós entendermos os nossos filhos e para entendermos os nossos pais. Ok? Então, um dos motivos que nos distancia também é essa cobrança. É uma crítica exagerada ao nosso pensar, à nossa forma de ser, muitas vezes até às nossas escolhas. Quantos aqui já não foram criticados pelo pai ou pela mãe ou por alguém muito íntimo por a escolha da religião, por a escolha de uma filosofia, por a escolha de uma amizade? Não gosto dessa tua amiga, acho que eu vou continuar a não gostar, por exemplo. Eu formei uma opinião acerca da pessoa, mas isso não posso que essa situação me coloque contra os meus filhos ou contra a minha mãe ou contra o meu pai ou contra um irmão ou uma irmã. Então, estabelecer esse limite
é importante para nós podermos dar bem no seio da nossa família. Ok? Oi Carlita, oi Helena. Então nós percebemos que nós temos que ter delineado também a nossa própria, nosso próprio quadrado. E as pessoas que estão à nossa volta têm que também aprender, e nós podemos ensinar-lhes de uma forma amorosa, tá? Ou através do diálogo, ou dando-lhe exemplos, mostrando, às vezes é mais fácil, ok? Perceber que realmente aquela atitude, aquela escolha que nós fizemos não é errada. Quando eu fui para o Brasil, toda a gente me censurou, não foi só os de casa, tá? Porque as pessoas julgaram segundo o quê? Os valores delas, os padrões delas. Nunca ninguém me chegou à minha beira e me perguntou verdadeiramente qual era o motivo da minha ida. Mas se eu não tivesse tido um bom diálogo com os meus filhos, desfazendo ver porque que eu estava a tomar determinada atitude, talvez os outros tivessem conseguido pôr os meus filhos contra mim. Então, graças a Deus, nessa altura, já tinha mais esclarecimento do que o que tinha há muitos anos atrás, não é? A gente vai evoluindo e eu consegui, não quer dizer que eles não tivessem ficado tristes. Eu também estava triste. Mas eu consegui com o quê? Através do diálogo, através do respeito, ok? Que eles entendessem. Ou que se esforçassem para entender, tá? Então, o respeito que tem que haver entre opiniões, entre posição, é também um dos motivos que nos afasta quando não existe. Quando as pessoas são severas com isso e nos criticam. Engraçado que bem há pouco estávamos a ter uma discussão no nosso grupo sobre a crítica, ok? Oi Kátia, oi Helena, sobre a crítica, ok? Como é que as pessoas nos criticam sem nos conhecermos, sem nos conhecer. Mas a pior crítica é daquelas pessoas que supostamente nos conhecem, que são a nossa família. Oi Flor Bela, Guidinha. Então essas pessoas têm o gatilho necessário, conhecem-nos a fundo, sabem onde é que nos podem pegar, sabem onde nos magoam, conhecem-nos do avesso, sabem os nossos defeitos, as nossas limitações e às vezes são cruéis com as críticas e com as observações, com os julgamentos, e isso faz com que realmente, quando começa a ser contínuo, que as pessoas se afastem, ok? Porque ninguém está para levar com isso. E isso nem de todo é mau, é uma forma de defesa, tá? Outra forma que as pessoas se afastam, porque falta-lhe um bocado de compreensão, é muitas vezes por ciúmes, ok? E ciúmes numa família é uma coisa que existe, ok? Às vezes passa do limite, mas existe, tá? E eu acho que é digamos, uma insegurança da pessoa que está a ter o ciúme. Vou dar aqui um exemplo.
Num segundo casamento, quando há filhos, por exemplo, de parte a parte, e os filhos, sei lá, veem a mãe com outra pessoa, pode haver ali uma ciumeira, uma disputa de poder. Lá está, de posse. A mãe é minha, ok? E entre a mãe e o marido ou a esposa, claro que vai sempre optar pelos filhos e, portanto, pode haver aí uma manipulação, um jogo, ok? Que a pessoa que está no meio dessa situação vai ter que ter uma inteligência emocional grande, senão entra no fluxo, entra na energia, nessa manipulação, ok? Mas se a pessoa tiver realmente uma compreensão, perceber que faz parte, que depois cria-se um hábito e fazer sentir, acima de tudo, que toda a gente tem o seu lugar, ok? E que eles vão crescer e também vão ter as suas famílias e também se vão apaixonar e também às tantas vão se separar e, portanto, faz parte da vida. E tornar isto mais leve, porque o grande problema é que nós damos muito peso às coisas, é tudo um drama, e muitas vezes as pessoas querem que a gente mantenha aquelas coisas porque o outro vai falar, porque o que é que vão dizer. Por exemplo, a minha profissão. Não pensem que foi de ânimo leve que todo mundo aceitou. Estou a falar dos meus de casa, tá? Porquê? Porque as pessoas diziam coisas, comentavam. Eu era capaz de não conhecer ninguém, mas por onde eu passava todo mundo me conhecia ou falava. Isto às vezes para filhos, para os pais, é complicado gerir, porque sai fora do normal. Antigamente, por exemplo, uma pessoa que se divorciasse ou que, sei lá, que ficasse grávida era o fim do mundo. As pessoas falavam, comentavam, não quer dizer que hoje não falem, mas já é mais usual. Elas falam até ao próximo tema, ok? E como antigamente havia poucos temas às tantas para se falar, as pessoas perduravam muito os assuntos, ok? Mas se houver realmente, eu bato sempre no mesmo porque eu acho que é tão importante, se houver diálogo, se as pessoas forem verdadeiras, sinceras na família, ok? Forem honestas com os que convivem, os outros é folclore, ok? Estou nada preocupada com o que os outros pensam ou que deixam de pensar, ok? Se eu estivesse à espera disso, às tantas, não sei com que, se estivesse nua estava ruim, se estivesse vestida estava ruim, se estivesse magra estava ruim, se estivesse gorda estava ruim. Portanto, vocês têm que perceber que é assim, vocês têm que tomar atitudes e preservar a vossa família, porque a vossa família é um alicerce brutal. E serem pacientes com os processos de cada um, com as crenças de cada um, com os ritmos de cada um, ok? Não impor a vossa vontade. Nunca em hora nenhuma eu impus a um filho meu ou à minha mãe que praticassem as mesmas coisas que eu pratico. A melhor forma de trazer alguém para o nosso lado é pelo exemplo. Não podemos dizer, eu vir para aqui dizer uma coisa muito linda e depois não fazer isso no meu dia a dia, ok? Mas há coisas que também é preciso que principalmente os filhos percebam em relação aos pais. Há regras, cada casa tem uma regra, tem um jeito de ser, ok? E muitas vezes quando entram elementos novos, tá? Estou a falar de um filho que case, da mãe ou do pai
que começa a viver com outra pessoa, cria ali um clima que pode demorar algum tempo a se ajustar. E isso muitas vezes pode proporcionar que as pessoas se afastem da família, ok? Porque não gosto da pessoa, porque a pessoa também não colabora, porque, enfim, há aqui uma série de situações que é preciso ter muita inteligência, muito amor envolvido, tá? Porque nós somos todos diferentes e vivermos todos numa casa, por exemplo, com hábitos diferentes. Vocês imaginem, quando casaram, vocês não casaram só com o marido, vocês casaram com a família do marido, tá? Com os hábitos, com a maneira de ser dessas pessoas e que às vezes não tem nada a ver com a vossa. E muitas vezes nós não temos maturidade para isto. Nós gostamos, nós dizemos, eu não casei com a mãe nem com o pai, eu casei com o fulano ou com o cicrano. Pois é, mas não é verdade isso. Por isso que é importante que às vezes conheçamos bem as famílias, percebamos bem os hábitos deles, porque é que são daquela forma e porque é que não são da outra. Porque de casa para casa, ok? São ritmos, são vidas diferentes. E quando entra alguém de novo, bem, é preciso ter atenção. É preciso que as pessoas realmente percebam que têm que dar um tempo, têm que se ajustar, têm que conversar. E muitas vezes nós não temos essa capacidade. Imagina uma pessoa tímida, reservada, calada, que entra para uma família, certo? Que não está habituada àquele ritmo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Sou filha única, tá? Durante anos era eu, a minha mãe, uma tia minha, a minha avó, quando foi viva, e os meus 2 filhos. Nós éramos muito reduzidos. Isto era a nossa família. Então imaginem, de repente entra a família do meu marido, mais o meu marido, mais a minha nora, mais um neto, mais amigos, porque depois e passa-se de um núcleo de 5 pessoas às vezes para uma de 20. É óbvio que vai haver mais zona, mais bagunça, mais desorganização, as pessoas vão fazer mais comentários, todos têm hábitos e situações diferentes. Oi Larissa, Dores, Filomena, desculpem lá que eu estou a passar aqui montes de gente. Ponces, Vera, Maria. Então, digamos que esta habilidade que temos que desenvolver para tratar e lidar com todas essas pessoas tem que ser desenvolvida, tem que ser trabalhada. E hoje, muitos de nós já conseguem fazer isso, ou pela experiência da vida, ou digamos, porque se trabalhou, porque aceito aquilo que eu não consigo mudar, respeito o outro como ele é, ok? Nós estamos a assistir neste momento a uma sociedade intolerante. As pessoas são intolerantes com tudo, com pessoas, com animais, com situações. Do nada elas partem para uma agressão, para uma discussão, para uma agressividade. Isso só mostra que as pessoas andam entupidas, que elas andam com raiva, que elas têm montes de frustrações. E a maioria das vezes nós descarregamos isso aonde?
até nos contemos um bocado em público, ok? Mas quando estamos em família, então às vezes armamos-nos um bocadinho em chico espertos, certo? E aqui como quem? Aqui eu reino, tá? E começo a impor as minhas regras, o meu pensamento, as minhas dores, as minhas frustrações, e deixo de ter essa tolerância, esqueço o amor que eu sinto por aquelas pessoas, quanto elas me aquecem como gente, como família, como elas fazem são um alicerce no fundo da minha vida. Então, se eu, na hora que há alguma coisa, eu acho que não está bem, mas que primeira regra que nós devemos fazer é não reagir na hora. Dá-se o acontecimento, certo? E esperamos. Se não temos essa capacidade de esperar, vai acontecer que nós não vamos agir, nós vamos reagir. E muitas vezes não reagimos da melhor maneira possível. Ou da maneira mais afável, ok? A maioria de vocês aqui conhece-me, tá? Sabe que eu tenho uma personalidade forte, segundo dizem, tá? Eu sou direta. Isso às vezes as pessoas interpretam como arrogante, como pedante, como uma série de coisas. E o que eu vim trabalhando estes anos todos foi ser eu própria na mesma. Eu digo na mesma o que eu penso, eu digo na mesma o que eu sinto, mas eu não preciso de impor, eu não preciso de discutir por causa disso, eu não preciso de criar ali um atrito, uma discussão que não vai a lado nenhum, e porque eu deixei de ter a necessidade de ter razão. Reparem nesta mudança. Quando eu deixo de ter necessidade de ter razão, automaticamente eu já consigo olhar para a situação de uma outra forma. Oi, Fernando. Entendem? Então, temos que ter esta compreensão, temos que ter esta habilidade. Isto é uma habilidade, isto não nasce connosco, isto pratica-se, treina-se, ok? Como no dia-a-dia que a gente vai surgindo as situações e nós vamos experimentando gerir a situação de um outro jeito, de uma outra forma. E nós vamos aos pouquinhos percebendo que não é o outro que muda, o outro continua às tantas a mesma coisa, mas a postura que eu tenho perante a situação muda, e ao mudar eu trago muita mais paz, muita mais alegria, muito mais amor. As pessoas começam a gostar de estar juntas, ok? Eu acho que nunca foi tão importante para mim estar com a minha família. Nunca me nutriu tanto estar com as pessoas que eu realmente amo. Não quer dizer que eu não tenha necessidade de estar com amigos ou com amigas, mas falta-me algo se eu não estiver com a minha família. Porque as discussões diminuíram, os atritos diminuíram, então é tão agradável estar com alguém que a gente gosta, que a gente se importa verdadeiramente e que a gente respeita do jeito que é. E ensina aquelas pessoas também a nos respeitarem, a gostarem de nós como nós somos. Então, acho que estes foram os pontos que eu achei que era mais pertinentes, ok? Tem muitos mais, mas eu acho que também não quero estender muito mais a live.
E acho que é importante que à medida que nós vamos nos trabalhando, vamos percebendo que estamos menos afastados da nossa família, estamos mais unidos. À medida que nós aprendemos a perdoar, à medida que nós aprendemos a agradecer, a ser gratos, ok? Por aqueles que estão ao nosso lado, nos bons e nos maus momentos. E reparem que as coisas vão se encaixando à medida que nós vamos soltando as nossas dores, nós vamos mais leves para a nossa família. Nós, quando nos encontramos, é uma festa, é uma celebração. Tudo é motivo para a gente se encontrar, tudo é motivo para a gente estar juntos. E quando há essa implicância, digamos, esses atritos, esses conflitos, essas disputas muitas vezes, quem é que pode mais, ok? Porque eu é que tenho razão, ou o outro é que tem razão. O que é que acaba por fazer? Acaba porque a gente não quer estar com aquelas pessoas, porque é para se estressar, é para discutir, e eu não estou para isso, certo? Cada um pensa desse jeito, então vai-se afastando. Mas à medida que nós vamos trabalhando, as outras pessoas vão responder à nossa vibração, vão responder à nossa energia e vão começar a admirar-nos, vão começar, acima de tudo, mesmo que não nos admirem, nos respeitam, nos aceitam tal e qual como nós somos. Porque eu me aceito. Nunca se esqueçam disso. Portanto, nunca ninguém nos abandona quando nós nos abandonamos. Quando nós achamos que somos o patinho feio, a ovelha negra, ok? Então, isso, quando começamos a trabalhar o nosso amor próprio, ok? A nossa autoestima aumenta, mas sem arrogância, sem achar que eu sou melhor que o outro. E vocês, não sei se quem viu a live do O que te impede de perdoar, que eu li A Pequena Alma e o Sol, ok? Percebe agora porque é que as pessoas estão na nossa família. E percebe que é uma bênção, porque se elas não estivessem na nossa família e fossem diferentes, e fossem pessoas que nos obrigam a crescer, que nos obrigam a reinventar-nos, que nos obrigam a ressignificar as situações, nós éramos pessoas muito empobrecidas, nós éramos pessoas extremamente cruéis e frias, e acho que isso é uma bênção, a gente ter a família que nós temos, mesmo em situações em que às vezes que eu sei, como terapeuta, que recebo muitas situações muito más, ok? Que me questiono muitas vezes que tipo de pessoa é aquela, mas o que eu digo é sempre assim: se não gostas de como te tratam ou como se dirigem a ti, leva o contrário para as outras pessoas. Espalha esse amor, espalha essa mensagem. Ser diferente para os teus filhos, ser diferente para o teu marido, ser diferente para a tua esposa. Não leves o que tiveste de exemplo de negativo para dentro da tua casa como sendo normal, ok? E aprenda acima de tudo a ouvir, a escutar, ok? Nós temos 2 ouvidos e uma boca e a maioria das vezes falamos mais do que ouvimos, ok? Então espero que é mais uma reflexão do que propriamente algo que eu vos possa transmitir, porque tudo que eu vos transmiti aqui acho que todos têm consciência e todos têm noção disso e identificavam às tantas muito melhor do que eu o que é que nos afasta da família. Mas o que eu trouxe este tema precisamente para que nós possamos trabalhar mais a tolerância, mais o amor, mais o perdão. E quando começamos a trabalhar isso em nós, garanto-vos, isso espalha-se. É como um vírus, ok? E é muito mais potente, garanto, do que este que está aqui agora. Portanto, desejo-vos uma excelente semana.
surgiram aí temas, ok? De que é que vocês querem que eu fale, seja de terapias, seja de assuntos que vocês gostassem de ver abordados, e a gente vai trocando estas ideias, ok? Vocês já sabem que será sempre um prazer eu estar aqui com vocês, e estou receptiva que vocês me deem os temas e eu poder abordá-los de uma perspectiva, digamos, holística, ok? Um beijo, fiquem com Deus, obrigada por vocês estarem aqui, tudo de bom.